Olá! Evidenciando o potencial de grandes nomes das artes, o nosso Mosaicos recebe, nesta série de entrevistas, personalidades que têm marcado a história da música erudita, com o principal destaque as mulheres. São histórias em que a música se funde à própria trajetória de vida em atuações que se destacam de Minas Gerais para o Brasil e o mundo. Nascida em Poços de Caldas, Valdерez Medina é maestrina e pianista. Por sua carreira enquanto docente, tornou-se uma referência, tendo formado músicos que atuam hoje no Brasil e exterior. Com mais de 2.000 concertos sob sua regência, é relevante também o seu trabalho com as obras de Camargo Guarnieri. Valderiz completa 65 anos de uma trajetória musical que marca a história da música clássica em Minas Gerais. Valderiz, seja super bem-vindo, uma grande honra te receber hoje aqui no nosso programa. Eu é que fico muito contente de ser lembrada, né? De ter o trabalho ser reconhecido, isso é muito bom. Nossa, para nós aqui é uma grande honra, né? Essa história que faz parte já da história da música de Poços de Caldas, de tantas pessoas. Então, eu queria que a gente começasse falando a respeito da sua trajetória musical, Valderiz, desde os primeiros passos. Como é que foi que surgiu esse interesse pela música? Olha, eu brincava com aquelas bolsas de escola como se fosse um acordeon, que eu sou antiga. Aí a mamãe olhou e falou assim, menina toca piano. E eu fiz 7 anos, em dezembro, 20 dias depois, não tinha esse negócio de férias, não. Eu já estava na aula de piano. E fiquei ali até aos 10 anos, quando eu fui para outra professora, e continuei. Mas, assim, eu sempre gostei. Eu estudava clássico, mas tirava de ouvido, que era uma beleza também. E abri um conservatório, em 63. Aí eu fui para lá, e lá foi o meu divisor de águas. Os professores do conservatório, eles fizeram a minha formação. Aquela formação teórica, de leitura, de aprender a estudar, que me levaram a fazer as outras coisas depois. E assim eu passei a adorar o piano. Eu sempre quis fazer curso fora, né? E a minha aluna me ligou. Falou, olha, a Zezé conseguiu um curso para nós, para fazer em Lyon, e depois a gente vai para Salzburg, mais 15 dias, né? E você tem que dar a resposta. Eu falei, nossa, mas eu não posso dar a resposta. Ela falou assim, para você se virar, porque você tem pouco mais de 1 hora que ela tem que fechar. Aí eu fui na delegacia de ensino, hoje superintendência, né? Conversei com a diretora. E como eu não tinha tido férias, aí eu saí daqui em junho e voltei no começo de agosto, sabe? Ficamos 15 dias em Lyon. Antes a gente já tinha ficado um pouco lá na Europa, na Espanha, em Paris. Aí de lá nós fomos para Munique. De Munique a gente já foi para Salzburg, né? Fizemos o curso lá. Então, foi uma experiência ótima. Eu fui diretora do Conservatório Musical de Poços de Caldas, esse era o nome. E fiquei 4 anos e meio. Tive muitos alunos meus, né? Essas que foram fazer curso comigo. Eu tive aluna aqui de Andradas, muito boa. A gente está tendo até contato agora que ela mora em Brasília. Outras daqui da região, né? De São José do Rio Pardo. Então eu tinha alunos da região. E depois, mais para o final agora, eu tinha uns meninos excepcionais. Eu tinha um professor que vinha para o Festival de Música nas Montanhas e ele vinha também para o Festival de Corais. Ele fez o NESP, tanto o piano quanto a regência, e ele brincava comigo. Ele falava assim, tem os 3 tenores e você tem os 3 pianistas. Um deles hoje está na Alemanha, desde 2016, fazendo a carreira dele, já comprou o piano dele de cauda, sabe? E toca em festivais, acompanha, sempre destemido. Um menino tímido, mas sem medo. O Camargo Guarnieri, antes de morrer em 92, ele ganhou um prêmio nos Estados Unidos, que é o prêmio Gabriela Mistral, que chama, como o maior compositor contemporâneo das 3 Américas. Eu me lembro que quando eu pedi licença para usar o nome dele,
Nós usamos o nome dele assim numa boa, primeira vez, sabe? Aí tinha o senhor do coral falou, escuta, estamos usando o nome de alguém vivo que não nos autorizou. Aí eu mandei uma carta para o meu professor em São Paulo, e ficou, ele autorizou. E um dia tinha um senhor aqui do coro, que ia muito a São Paulo com as coisas para a loja. Ele chegou aqui e falou assim, eu chamei o Camargo Guarnieri para vir conhecer o coral. Você não podia fazer isso, ele vai mandar tirar o nome dele. Assim, a gente sempre achando que não está à altura. Aí ele veio, e ele falou assim, eu estava super nervosa. Ele falou, não fica não. Se eu não gostar, não falo nada. Se eu gostar, eu faço assim. Era festival de corais. Aí ele fez assim e foi embora. Eu era muito ousada. Eu me lembro que em 91, o prefeito nos chamou para que nós preparássemos a missa de Requiem de Mozart. Mas o concerto já seria em 27 de janeiro e nós estávamos em dezembro. Na terça-feira, eu já tinha certeza que era para fazer. Só que aquele final de ano, eu não tinha como começar a ensaiar, porque nós tínhamos um monte de apresentações de Natal, tinha que preparar partituras. Aí eu chamei a Rogéria Purato e a Ruth de Oliveira, que cantou no meu coro, era uma maravilha de voz. Falei se elas topariam ficar à frente do contralto para me ajudar. Chamei o Orival, né, que naquela época eu ainda acompanhava no piano, ele estava mais no começo, depois ele foi embora, e perguntei se ele me ajudaria com os baixos. Claro que sim, ele foi à frente. E eu fiquei com o soprano e com o tenor. Eu me lembro que na semana da apresentação, ainda faltavam 2 músicas para nós juntarmos. E tive, assim, a ajuda de uma dessas alunas que foi comigo para a Europa. Tinha outra que tinha feito o Requiem de Mozart também em Brasília, em curso de férias. Tinha uns 6 ou 7 alunos também do festival, né? E eu fui juntando, sabe, as pessoas que podiam, mas ainda estava... Ele queria 100 vozes, o maestro. Mas eu não tenho 100 vozes, né? Aí eu liguei para o meu professor de regência, falei, você consegue para mim alguns baixos e umas contraltos para dar um peso maior? Aí ele me mandou 11 pessoas, inclusive algumas sopranos, e eu fiz o negócio, foi uma loucura, sabe? Sempre foi muito boa, mas assim, de extremo, boa e brava. Ninguém tirava casquinha, não, isso não. Quando a coisa não era certa, eu enfrentava. Eu fui muito corajosa. Isso eu fui corajosa de fazer essas coisas todas, assim, em pouquíssimo tempo, né? E aí nós fizemos o concerto aqui na Basílica com 2 pianos, eu levei este e mais o da Urca, que estava sem pé. Nós tivemos de tudo, desde alunos, o meu coro, eu tinha uma cantora do Amapá, que também estava com o coro em campestre, ela também trouxe o dela, eram poucas pessoas, era um coro novo, ex-alunas. Eu chamei todos os coros, alguns vieram com algumas pessoas e outros não, sabe? E aí nós fizemos essa missa, né? Eu me lembro que eu fui para São Luís, no FEMAC, lá, 11º FEMAC, Festival de Artes do Maranhão, né, de Corais do Maranhão, e foram 3 dias, assim, apresentando 7, 8 corais, eram 22 coros. Eu fui a única regente mulher, só descobri depois que eu peguei o programa. Todos os regentes homens. Eu era uma luta, manhã, tarde, noite, intervalo, sábado, domingo. Eu trabalhava direto. E trabalhei até no dia que eu fiquei doente, o dia todo, sem saber que eu já estava doente. E depois disso, eu fiquei muito tempo hospitalizada, 51 dias, eu saía, eu não andava, porque ataca os ossos. Eu fiquei realmente com uma certa deficiência para caminhar, né? Isso eu tenho. Mas eu não deixei de ser eu mesma, sabe? Fiquei quase 2 anos sem tocar piano, porque a sede do coral era aqui na Casa do Meio. Aí o Lucas, não, porque vamos tentar, né? Ele gravou até um dia, assim, eu fui com faixa, cantando lá na casa do Sobrado, né? E ele passou aquilo para meio mundo, para dizer que eu já podia tocar piano.
Aí naquele ano a gente já começou a fazer um recital lá na Casa da Cultura. Depois nós fizemos também João Fest. E aí nós fizemos até o João Fest. Foi muito bom porque eu já estava assim no coro, nessa época a gente já tinha encerrado. Quando eu olhei, estava assim mais da metade do coro no palco. Quando acabou, eu tinha um coral inteiro. Se eu quisesse cantar ali naquela hora, eu poderia cantar, porque eu tinha de todos os naipes, sabe? Aquilo foi assim muito legal. E a música me deu confiança, sempre fui muito tímida, me ajudou a enfrentar plateias, né? Me deu satisfação acima de tudo, porque eu gostava muito. Então a música eu acho que a música me salvou do mundo, de tudo que nós passamos na nossa família, sabe? E eu acho que eu devolvi bastante, porque o que eu fiz, assim, em direção de conservatório, em regência, com alunos que hoje estão aí, inclusive, tocando, professoras, replicando aquilo que aprenderam, né? Eu acho que eu fiz o possível e o impossível. Não dei mais porque não foi possível.